Agora quero voltar nossa atenção para a visão de Deus sobre a justiça aqui na Terra. Não a justiça final, mas a justiça aqui na Terra. E vou fazer uma pergunta meio provocativa. Deus mudou de ideia? Esta senhora pergunta se o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Muitas pessoas enxergam o Deus do Antigo Testamento como um Deus de ira e julgamento, enquanto veem o Deus revelado na Nova Aliança como amoroso, compassivo e misericordioso. Elas frequentemente apontam para passagens em que Deus ordena a destruição de certos grupos étnicos, como evidência desse contraste. Neste vídeo, John Lennox explica de forma profunda como a justiça e o amor de Deus não são contraditórios, mas aspectos essenciais e inseparáveis do seu caráter. Então vou voltar ao Antigo Testamento e vamos pegar o Salmo 109. Esse salmo é conhecido por conter algumas das maldições mais severas e assustadoras da Bíblia. Deixe-me ler algumas delas. Está escrito: não haja quem tenha misericórdia dele, nem quem favoreça seus filhos órfãos. E o salmo continua dizendo: seja eliminada a sua posteridade e na geração seguinte seja apagado o seu nome. Também podemos olhar não apenas para o Salmo 109, mas para livros como Êxodo e Deuteronômio, onde temos o mandamento de Deus relacionado ao genocídio na invasão de Canaã e também a permissão envolvendo a escravidão dos israelitas no Egito. Então, no Antigo Testamento, Deus parece ter tomado uma posição muito clara. Como reconciliamos as ações de Deus no Antigo Testamento com o Deus encarnado do Novo Testamento? Um Deus de amor, paz, cura e de dar a outra face. Então, minha pergunta é, do Antigo ao Novo Testamento, Deus mudou de ideia sobre a justiça aqui na Terra? Bem, deixe-me tentar explicar isso um pouco melhor. Você citou o Salmo 109. Ali não é Deus falando. É o salmista falando. Quando chegamos à Bíblia, há algo interessante. Nem tudo o que está registrado nela é algo verdadeiro no sentido de ser aprovado por Deus ou algo bom. Por exemplo, somos informados sobre Davi cometendo adultério e depois Deus condena isso. Acho que precisamos abrir nossa mente, como C.S. Lewis apontou, para a ideia de que em alguns salmos temos o registro do que certas pessoas pensavam, mas isso não significa necessariamente que reflita a atitude de Deus. E é compreensível que alguém que sofreu profundamente deseje vingança contra seus inimigos. Você ouve isso o tempo todo. Então eu daria a Deus o benefício da dúvida aqui e diria: essas palavras estão registradas e acredito que sejam inspiradas. Mas isso não significa necessariamente que sejam atitudes aprovadas por Deus simplesmente porque aparecem naquele salmo. Acho que esses textos estão ali para mostrar que essas pessoas eram reais, genuínas, cheias de emoções diferentes, algumas emoções muito boas e outras bastante questionáveis. E precisamos aprender a lidar com isso. Mas a questão muito mais séria para mim é o segundo ponto que você mencionou, porque aí realmente vemos Deus intervindo. Posso focar nesse ponto? Porque acho que ele é mais substancial. Isso surge o tempo todo. Em Deuteronômio temos a ordem dada a Josué para entrar em Canaã e destruir tudo. E as pessoas dizem, mas isso é limpeza étnica, isso é genocídio, e Deus está por trás disso. Eu levo isso muito a sério. Minha resposta, resumidamente, é a seguinte. Primeiro, esse evento é descrito em um livro que não é obscuro, mas em um livro que define justamente a moralidade com a qual criticamos esse evento. Isso é impressionante. As primeiras leis humanitárias de guerra da história estão no mesmo livro, Deuteronômio. E como Lord Sachs, nosso antigo rabino-chefe, apontou, essas leis eram muito humanitárias. Poupe mulheres e crianças. Poupe as árvores. Busque a paz antes da guerra. Tudo isso está no mesmo livro que descreve esse evento. Então, a primeira conclusão é, isso devia ser algo extremamente incomum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a razão dada em Deuteronômio para a invasão de Canaã era moral. Era por causa da extrema perversidade daquele povo, incluindo alguns dos piores excessos de sacrifício infantil que o mundo já viu. E o quadro bíblico maior mostra que Deus esperou 400 anos, esperou e esperou, e permitiu que a entrada em Canaã coincidisse com o auge daquela maldade, trazendo julgamento sobre ela.
O próximo ponto é que Deus disse a Israel que se eles se comportassem da mesma maneira, receberiam o mesmo castigo. Então não se trata de uma nação arrogante entrando para fazer limpeza étnica. Eles receberam a ordem de lidar com aquilo porque era moralmente maligno. Mas se eles mesmos se corrompessem da mesma forma, sofreriam a mesma punição. E isso realmente aconteceu. Agora, isso nos leva a outra questão. E aqui devo muito a estudiosos como Nicholas Wolterstorff, acho que ele está em Harvard ou Yale, que estudaram isso profundamente. Houve recentemente uma grande conferência sobre esse assunto. Toda essa linguagem de matem todos, destruam todos, repetida várias vezes. Ele aponta que essa repetição é tão frequente que provavelmente se trata de uma fórmula antiga de linguagem. Por exemplo, se eu dissesse: a Inglaterra inteira foi ao funeral da princesa Diana. Bem, algumas pessoas estavam doentes em casa, mas entendemos o significado, uma quantidade enorme de pessoas. E a conclusão de Wolterstorff, um dos maiores estudiosos bíblicos do mundo, é que essa expressão significava algo como conquistem uma vitória decisiva sobre eles. E a razão disso aparecer em um dos livros mais morais do Antigo Testamento é que as regras de guerra contidas nesse livro não foram realmente quebradas. Porque se você fizer a pergunta, todas aquelas cidades foram realmente exterminadas? A resposta é não, porque todas elas reaparecem depois, ainda habitadas. Então isso não foi executado num sentido totalmente literal. E por todas essas razões, acho que começamos a enxergar um quadro diferente. E também existe essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas não é assim. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de misericórdia, paciência e longanimidade. Tudo isso vem do Antigo Testamento, não apenas do Novo. Então, acho que existem maneiras de abordar isso. Mas isso ainda deixa uma enorme questão. E essa enorme questão é justamente algo de que não gostamos. Não gostamos da ideia de julgamento. Gostamos menos ainda quando existe participação humana nesse julgamento, como Josué julgando uma tribo. Mas não gostamos disso. Pessoas morreram. Mas, como eu disse antes, muitas pessoas inocentes morrerão antes mesmo do fim desta nossa conversa. Então, precisamos encarar essa questão. E ela realmente se resume à pergunta final, a questão do julgamento e da justiça. E isso é uma parte muito importante da minha fé cristã. Dawkins, naquela citação que não mencionei por falta de tempo, diz que o mundo não possui justiça. Agora, aqui está a tragédia. Conversei com ele sobre isso em um de nossos debates e ele disse: precisamos lutar por justiça neste mundo. E eu respondi: sim, Richard, precisamos. Mas sejamos realistas sobre o quão privilegiados somos aqui. Se algo der errado, ainda temos alguma esperança de conseguir justiça. Mas milhões e milhões de pessoas no mundo jamais terão justiça nesta vida. E se a morte for o fim de tudo, elas nunca terão justiça. Eu levo isso muito a sério. Aqui estamos nós, seres humanos, clamando por justiça. E como C.S. Lewis aponta, seria um mundo muito estranho se tivéssemos sede, mas não existisse água. Ou se sentíssemos desejo sexual, mas não existisse satisfação sexual. Isso seria um mundo muito estranho. E também seria muito estranho se clamássemos por justiça, sendo que a justiça é um conceito gigantesco em nossa sociedade, enquanto aderimos a uma filosofia que, no fim das contas, nega sua existência. Não existe justiça final. Então, no fim, o terrorista que destrói você, sua família e talvez parte da sua nação, e depois tira a própria vida, simplesmente escapa impune. Isso me parece contradizer tudo aquilo que constitui nossa humanidade. E o que a Bíblia diz é que haverá um julgamento final. E isso é anunciado como algo maravilhoso, algo a ser celebrado. Deus julgará o mundo, porque a pessoa por meio da qual Ele julgará o mundo é a mesma pessoa que sofreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. E é aqui que eu uno tudo isso. Vou dizer de forma bem provocativa. Eu acredito que se pudéssemos ver o que Deus fez com as pessoas que sofreram inocentemente e tudo mais, nós simplesmente ficaríamos em silêncio e não teríamos mais perguntas. Porque se existe um Deus de amor, e eu creio que existe, que é como Jesus Cristo, então acredito que Ele compensará tudo de uma maneira tão perfeita, que todos nós ficaremos sem palavras. Mas só veremos isso quando enxergarmos o quadro completo.
Em conclusão, as Escrituras revelam consistentemente que Deus é tanto justo quanto imparcial, tratando todas as nações segundo o mesmo padrão de justiça. A posição privilegiada de Israel como povo da aliança de Deus não os isentava do julgamento, pois Deus julgou Israel por seus pecados através de nações como os egípcios, assírios e babilônios. Da mesma forma, o Novo Testamento também apresenta Deus como um Deus de justiça. Isso pode ser visto nas mortes de Ananias e Safira, e também no julgamento de alguns crentes em Corinto, que participaram da ceia do Senhor sem reverência e sem autoexame. As imagens de fogo e julgamento final demonstram ainda mais que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus revelado no Novo Testamento. O amor de Deus não contradiz sua justiça. Pelo contrário, sua justiça é uma expressão essencial da sua bondade. Assim como um bom juiz deve sustentar a justiça em um tribunal, o juiz de toda a terra certamente fará o que é correto e trará justiça perfeita na vida futura. Obrigado por assistir. Deus te abençoe.